E aí, tudo bem? Estamos juntos para mais um programa Viver Bem Unimed Campus. Agosto Dourado, já ouviu falar? Recentemente foi inserido no calendário de campanhas, elegendo agosto como mês dedicado ao incentivo ao aleitamento materno. A Semana Mundial da Amamentação foi instituída em 1992. 26 anos depois, vamos saber sobre os avanços na conscientização. Na série Nutrição nos Ciclos da Vida, um tema que sempre gera muita dúvida na cabeça dos pais: a alimentação na fase pré-escolar, de 2 a 4 anos. No quadro Coma Bem e Viva Melhor, dessa vez a receita é com uma das carnes mais indicadas para o consumo saudável. Você vai aprender a fazer um delicioso peixe assado. O Viver Bem Unimed Campus está começando. Vamos ao terceiro episódio da nossa série sobre nutrição nos ciclos da vida. O tema de hoje é alimentação na fase pré-escolar, de 2 a 4 anos. Confira! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso quadro Nutrição nos Ciclos da Vida, onde nós falamos sobre a alimentação nas várias fases de vida. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação na fase pré-escolar, dos 2 aos 4 anos de idade. Nos programas anteriores, eu relatei sobre a importância de dar continuidade ao aleitamento materno até os 2 anos de idade. Após essa idade, o papel de proteção e nutrição mais importantes já foram cumpridos. Por isso, fica ao seu critério dar continuidade ou não à amamentação. Se você optar por continuar amamentando, o seu filho vai ter uma grande fonte de nutrientes. Agora, se você optar por não dar continuidade, não tem problema. Ele pode encontrar ainda na alimentação os nutrientes que ele necessita para crescer e desenvolver de forma saudável. Ainda é importante nessa fase continuar se preocupando em oferecer a ele uma alimentação saudável e variada, rica em alimentos naturais. E também alertando sempre sobre os perigos de uma alimentação rica em alimentos industrializados. Existem algumas dicas que vão te nortear na hora de escolher o que oferecer para o seu filho, com aqueles alimentos que devem fazer parte da sua alimentação diariamente e aqueles que devem ser evitados. Então anote as dicas. A primeira dica está relacionada às refeições e à frequência que elas devem acontecer. Ofereça de 5 a 6 refeições ao dia, 3 principais, como café da manhã, almoço e jantar, e pelo menos 2 lanches, onde você pode oferecer uma fruta ou leite e iogurtes. As refeições devem ser feitas em horários regulares, na mesa com os demais familiares. A criança deve ser estimulada a comer sozinha, com a supervisão de algum responsável para melhor desenvolvimento da sua coordenação motora. Desligue a TV, afaste o celular ou qualquer outro objeto que possa tirar a atenção do seu filho da comida. Dica número 2, ofereça diariamente alimentos dos grupos cereais e tubérculos, como milho, arroz, batata doce, aipim e massas na sua forma integral, por serem mais ricas em fibras. Esses alimentos são ricos em carboidratos, que fornecem principalmente energia ao seu filho. Dica número 3, ofereça diariamente frutas, verduras e legumes. Eles são ricos em fibras, água, vitaminas e minerais que impedem deficiências nutricionais importantes que podem causar algumas doenças. Dica número 4, ofereça diariamente alimentos dos grupos carnes, leites e derivados. Eles são ricos em proteínas, que entre diversas funções auxiliam no crescimento saudável. Se atente para as fontes, opte sempre por carnes e queijos brancos, que possuem menor teor de gordura. Carnes como salsichas e linguiças não são recomendadas, porque são alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, sódio, aditivos, que não são saudáveis e que podem causar doenças graves. Dica número 5. Ofereça arroz com feijão todos os dias em pelo menos uma refeição. Esse prato é uma combinação completa de proteínas também. O feijão ainda é rico em ferro, nutriente muito importante nessa fase para evitar a anemia. Mas ofereça na mesma refeição alguma fonte de vitamina C, como frutas cítricas para auxiliar na absorção do ferro. Dica número 6. Evite frituras. Prefira os alimentos na sua forma grelhada, assada ou cozida. Dica número 7. Evite ao máximo o consumo exagerado de alimentos que são ricos em açúcares, como doces de forma geral, biscoitos recheados, sorvetes, sucos artificiais e refrigerantes. Esses alimentos em excesso podem tornar o seu filho uma criança diabética e ainda contribuir para o surgimento de cáries.
Dica número 8, evite também o sal em excesso e temperos prontos, que podem deixar o seu filho também hipertenso. Dica número 9, estimule o consumo de água com frequência. Ainda não é necessário nessa fase consumir os 2 litros de água por dia, que nós sempre recomendamos, mas de 5 a 8 copos por dia são suficientes para que ele se mantenha hidratado. E dica número 10, estimule o seu filho a ser uma criança ativa. Brincadeiras de criança, caminhadas e passeios são atividades mais saudáveis do que jogos eletrônicos. Ainda nessa fase, o seu filho pode sofrer com mudanças de apetite devido às oscilações no seu processo de crescimento e porque ele já tem as suas próprias vontades. Com isso, ele pode, de alguma forma, oferecer uma certa resistência à comida que você está oferecendo. Quando isso acontecer, não force nem o castigue. Atitudes como essa criam uma relação ruim com a comida e pode gerar angústia e ansiedade na hora de comer. Oferecer recompensas também não é uma atitude adequada, porque faz com que o seu filho acredite que o alimento que você está oferecendo como recompensa seja mais valioso e, com isso, ele vai sempre preferir comer esse alimento do que o que você está oferecendo. Quando ele não quiser comer, não ofereça nenhum alimento em substituição. Diga a ele que está tudo bem se ele não sente fome naquele momento e que você irá guardar o prato para a hora que ele quiser comer e que será esse alimento que você irá oferecer quando isso acontecer. Essas foram as dicas para o seu filho que está na fase pré-escolar. No próximo programa, dando continuidade ao nosso quadro sobre nutrição nos ciclos da vida, nós vamos falar sobre alimentação na fase escolar. Até lá! Na sequência do Viver Bem, o médico pediatra Luiz Alberto Mussa Tavares é o nosso convidado. Ele fala conosco sobre a importância do aleitamento materno, que marca o mês de agosto dourado. Doutor Luiz Alberto, prazer tê-lo aqui conosco no programa Viver Bem da Unimed e para falar de algo tão importante que está tão ligado, né, à nova vida, né, à relação da mamãe com o seu filho. O que o senhor poderia falar para a gente sobre esse colocado no cenário que é o agosto dourado, né, que é algo muito recente, mas a amamentação já está completando aí 26 anos, né, o mês de comemoração da amamentação. É verdade. É uma satisfação estar aqui no programa para comentar esse tema. Eu pensei que você ia falar que a amamentação está comemorando um milhão de anos na humanidade inteira, porque na verdade é o que a gente tem sobrevivido graças a ela, né? Então, há 26 anos, o Brasil comemora a semana, né, Mundial do Aleitamento Materno, que agora, há alguns anos atrás, resolveu gravar esse mês, por ser o mês da comemoração da Semana Mundial, como agosto dourado, dando a referência ao padrão ouro, que é o aleitamento materno. Então, a amamentação não se resume ao valor do leite, mas ao valor do vínculo, ao valor da forma como o neném pega no peito da mãe, da proteção materna, da proteção do bebê e, mais recentemente, nos estudos que falam da importância da amamentação para esse bebê que irá viver 100 anos. Então a gente vem se tornando um país velho e os nossos sexagenários, septagenários já serão os brasileiros que vão se beneficiar na melhor idade dos benefícios de uma aleitamento materno. De uma criança amamentada. Então tem os benefícios imediatos para a mãe, imediatos para o bebê, não só do leite, mas todo o processo de embocadura, a elaboração dos fonemas, né? a dicção adequada, o desenvolvimento cerebral. Então, existe sem números de pesquisas que vão mostrando cada vez mais o que a gente já percebe, que são as vantagens, mas bem mais que isso, já se prevê essas coisas, esses desenvolvimentos futuros, e hoje uma coisa interessante, o grande desenvolvimento da ciência não se dá em relação à técnica. Ela é milenar, ela é a história do homem, mas a cada dia se descobre uma característica, um elemento. Hoje já são descritos mais de 400 elementos que são transferidos da mãe para o bebê durante o ato de amamentar.
E é o que você falou, o início da vida, né? É o início da vida. Agora, doutor Luiz Alberto, o tempo de amamentação, né, eu digo de cada mamada, tem algum tempo pré-definido? A mãe deve amamentar durante um determinado período num seio e depois no outro, ou deve ficar trocando? Porque tem mães que falam que preferem ficar trocando. Isso é positivo? É um assunto que envolve um conhecimento prévio. O que se está bem estabelecido é uma coisa chamada livre demanda. Então, se entende por livre demanda o bebê mamar o tempo que ele quiser, durante as vezes que ele quiser. Você há de convir que se você, eu vou citar só para você ter uma ideia, uma variante, né? Uma mãe que produz muito leite. Esse bebê vai mamar nessa mama, ele vai mamar, ele vai se cansar antes de esvaziar. Em pouco tempo, esse leite inicial dessa mãe é um leite líquido, é um leite aguado, é um leite que mata a sede. Ele vai sentir fome mais rapidamente, né? Se ela, na próxima mamada, ela começar com a outra mama, ele vai novamente mamar o leite aguado, o leite anterior, que a gente chama. E você vai ter essa criança que nos passa o dia inteiro no peito. Isso é só um exemplo de um modelo de... Então, muitas vezes, essa livre demanda, ela requer uma avaliação individual para saber se essa livre demanda corresponde a uma mãe com uma produção adequada, homogênea, ou uma mãe hiperprodutora de leite. Nesse caso, vocês orientam o esvaziamento da mama, tentar retirar um pouco de leite da mama, para o bebê chegar até o final dessa mamada, e aí sim pega aquele leite gorduroso que sacia e demorar um tempo mais. Então, embora a gente acredite hoje na livre demanda, essa livre demanda tem que estabelecer, tem que respeitar alguns parâmetros para que ela seja real. Um outro exemplo é que a gente comenta sempre, que é a da pega errada. Se o neném pega errado e pega um pouco a mama da mãe, ele vai mamar durante muito mais tempo do que um bebê com uma pega adequada, engolindo a areola inteira. Então, um posicionamento para amamentar, às vezes vai indicar se aquela livre demanda é uma livre demanda feita adequadamente ou não. A gente acaba caindo no lugar comum que pode-se dizer que cada caso é um caso. Em termos gerais, a grande maioria da população, o bebê mama o quanto quiser, o tempo que quiser. E isso é suficiente para gerar o crescimento dele. Em alguns casos, como a gente citou esses dois agora, a gente vai ter que adaptar. O tempo não se marca. E o que se sugere, em linhas gerais, é que ele esvazie uma mama para passar para outra mama, né? Então, o leite chegar ao fim, chegar ao esgotamento daquela mama, você esvaziou o leite mais gorduroso, que é o último a sair, é o chamado leite posterior, né? Numa situação como essa, doutor Luiz Alberto, a mamãe inexperiente, a mamãe de primeira viagem, né, que está começando esse processo de aleitamento do bebê, pode achar que o leite dela não sacia a fome do seu bebê e acaba inserindo por conta própria uma outra forma para alimentar esse bebê. E na realidade o que ela precisa é de orientação, né? É verdade. O que a gente vê isso com frequência. Você culpabilizar o leite, muitas vezes por um defeito da técnica, uma falha de orientação da técnica. E para que você oriente bem uma técnica, é necessário que você aprenda a técnica. E o que a gente vê hoje na nossa sociedade contemporânea é muita informação sem fundamentação. Então eu crio um blog, eu crio uma fonte de informação, mas eu não estou bem informado. Então eu passo a difundir orientações aleatórias, sem nenhuma base, e aí você vai orientando, criando seguidores, hoje em dia é uma palavra muito comum, né? Você vai criando seguidores de metodologias absolutamente sem nenhum fundamento. E isso gera uma confusão, gera uma desorientação. Felizmente a gente tem no Brasil algumas instituições
como a UABA, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, como a Organização Mundial de Saúde, como a Unicef, que tem páginas nacionais, que orientam parâmetros adequados e orientam metodologias adequadas, e elas são mais acessíveis, acessáveis, né, por profissionais. Quer dizer, um cidadão, ele não acessa o site da Organização Mundial de Saúde ou o site da Unicef, mas ali tem as recomendações, as adequações todinhas. E o que a gente percebe na nossa vida diária, você às vezes ter um mau sucesso, não pela qualidade do leite em si, mas pela qualidade da forma como você coloca o bebê para puxar esse peito, o tempo, às vezes até o uso de medicação, o estresse. Você sabe que o leite tem um tempo de descida, né? Então, assim que o neném nasce, existe um tempo que a gente chama da descida do leite, ou a pujadura. Isso demora, e as duas asas que vão gerar esse voo são: a primeira, a tranquilidade materna; a segunda, a sucção do bebê. Sugar é tão importante que mesmo mulheres que adotam bebês, elas produzem leites para os seus filhos com uma sucção adequada. Sucção é um fator de produção de leite. Essas mulheres estando tranquilas, colocando o neném para sugar, o leite desce. Quer dizer, é uma metodologia, uma tecnologia humana que está ao lado do homem. Um dado interessante é que desde as 20 semanas de gravidez, todo o processo da mulher para amamentar já está formado. Nada vai acontecer dali até o final do tempo de amamentação. O que você precisa fazer é usar adequadamente esses instrumentos que já funcionam, e não atrapalhar com metodologias falhas. Hoje em dia existe um grande comércio em torno que vai desde os paninhos até os bicos, protetores. Existe uma grande farmácia, um grande shopping em volta disso, que às vezes confunde um pouquinho a cabeça das pessoas, e você não sabe exatamente o que usar, nem quem orienta adequadamente o que. Mas eu ainda acredito na principal força para esse processo, que é a força da natureza do humano, né? da maternidade em si. Doutor Luiz Alberto, essa questão da amamentação pode levar também a algumas mães a apresentar algumas feridas, né, no peito. Essas feridas, o que a mamãe deve fazer? Ela deve parar de amamentar? Ela tem alguma técnica que ela possa utilizar para minimizar, né, o surgimento dessas feridas? Essas fissuras levam a ferimentos que geram grande dor, e toda vez que a nutriz, né, que é a mulher que está amamentando, ela está envolvida por qualquer processo de dor, de preocupação, de tensão, de tristeza, de angústia, de ansiedade, a descida do leite é dificultada. Então, inicialmente, a gente tenta evitar qualquer processo danoso para que aquele leite não seja retido, ele não tenha a sua descida dificultada. Especificamente em relação à fissura, uma ferida, dificilmente você aceitaria que um bebê fosse ao peito e aquela ida ao peito gerasse grande dor. Aquilo é quase que incompatível com uma descida do leite. Então, você vê que a ciência moderna estabelece nas farmácias, na venda de produtos que resolvem aquele problema, quando a natureza já entrega a solução daquele problema ao próprio bebê. É o que a gente chama de pega adequada. Então, o envolvimento da boca do bebê em toda a areola. Fazer o bebê abrir a boca, encostando o peito na bochecha do bebê, vai fazer o bebê gerar o que chama-se de abusca,
Ele vira a cabeça, ele abre a boca, ele bota a língua para fora e transforma a língua numa colher, que vai receber a mama. Então ele faz um movimento altamente complexo apenas pelo toque. E abre o bocão. Nessa abertura da boca é que a mama deve ser inserida. E ele, engolindo toda a mama, ele pula a ferida, que fica geralmente bem próximo ao mamilo. Então ele engole, e mesmo a mama ferida sendo, vamos dizer, engolida por uma grande boca, como a gente chama a boca desse bebê, a dor desaparece sem creme, sem mágica, apenas com a correção do bebê. E a mãe se sente aliviada, e aquele alívio é tão contrastante com a dor anterior que o leite desce, não passa de mágica. E aí ela se espanta com aquilo. Então, muitas vezes você saber utilizar a técnica adequada e utilizar ela com muita tranquilidade com a mãe, primeiro você precisa saber, depois você precisa acreditar no que você sabe. E depois você tem que ter alguma habilidade de convencimento, que nós chamamos de aconselhamento, de trazer a mãe para aquele conhecimento sem chocar porque é muito dramático você encontrar com a mãe com uma ferida e tentar ajudar ela a botar o bebê para amamentar. Aí você usa essa tática da grande boca, mas você muda a posição do bebê também. Bota ele em pezinho, bota ele numa posição invertida. Então, a posição tradicional, tem a posição em pé, tem a posição invertida, tem a posição deitada. Mudou a posição do bebê, ele vai abocanhar a mama em outra posição, não vai ferir. Então, a gente usa essas táticas para poder pular aquela fase da ferida e não atrapalhar aquilo. E aí sim, ela tranquila, o neném suga, ela produz. E ela tranquila, o leite desce. Nisso você vai de 6, 8, 10, 12... Eu já vi criança mamar no peito da mãe até 12 anos e é um código impenetrável, inquestionável o que uma mãe está fazendo com seu filho. Isso aí é um código íntimo, familiar. Doutor Luiz, muito obrigado por sua participação mais uma vez. O programa Viver Bem volta em um instante com mais uma receita saudável, peixe assado. Aguarde aí. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Novo Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Campos. Ressonância magnética de alto campo. Tomografia computadorizada Multislice. Raio-X, endoscopia, colonoscopia e outros. Novo Centro de Diagnóstico Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Campos. O Viver Bem está de volta e agora mostrando um evento que está reunindo um público variado e em diversas ações. Eu estou falando da primeira campanha de nutrição do Hospital Unimed Campos. O mês de agosto está sendo marcado por uma série de ações que integram a primeira campanha de nutrição do Hospital da Unimed Campos. O evento, que começou no dia 10 de agosto com a ação Aferição de Medidas e Informações Nutricionais, seguiu na semana posterior, no dia 17. A campanha reuniu muitas pessoas ao entorno do tema Reaproveitamento Integral de Alimentos, com degustação de patês, geleias, sucos e outros, utilizando cascas e talos. Com a temática Nada se perde, tudo se cozinha, a ação atraiu um público bem variado e participativo. Eu vim aqui fazer a visita para minha nora
e aproveitei essa maravilha aqui, né? De só coisas boas para a nossa saúde, porque é muito importante a gente se alimentar bem e cuidar da nossa saúde. Aproveitei que eu vim aqui no Hospital da Unimed, aí passei na tenda da nutrição e estava tendo essa mostra de alimentos reaproveitados que a gente, né, geralmente joga fora. Eu achei bem bacana, achei que eu experimentei cada um, achei bem interessante, gostoso e realmente assim, no segundo que eu escutei ali pela uma das nutricionistas, o país é um dos lugares que mais joga alimento fora, então assim, é gostoso, saudável e a gente ainda pode reaproveitar essa parcela de alimento que a gente acaba jogando fora. Fechando a campanha em comemoração ao Dia do Profissional Nutricionista, foi realizada a primeira jornada de nutrição clínica do Hospital Unimed Campos, dia 23, no auditório da Universidade Estácio de Sá. A primeira palestra foi com a nutricionista do Hospital Copador, Nara Lopes, que abordou o tema Terapia Nutricional no Paciente Oncológico, o papel fundamental do profissional nutricionista na equipe multidisciplinar. Cada profissional tem seu papel e o nutricionista é muito importante nessa função. Em função de que o paciente com câncer, e é esse o ponto que a gente vai tocar aqui na apresentação de hoje, é um paciente que tem grande perda de peso, ele come inadequadamente, a alimentação é até um dos problemas que pode levar ao câncer e o nutricionista ele precisa trabalhar, desde a prevenção até o tratamento. Ele é fundamental fazer parte da equipe dentro do hospital, exatamente para a gente tentar minimizar todas as interações, as intercorrências da desnutrição nesse processo do câncer. Na jornada também foi abordado o tema Acelerando a Recuperação Pós-Operatória com a Nutrição, com Beatriz Figueira. No caso dos pacientes cirúrgicos, o paciente oncológico que vai ser submetido a uma cirurgia, com uma estratégia nutricional é possível acelerar a recuperação desse paciente no pós-operatório, reduzindo inclusive a incidência de infecções, o tempo de internação desse paciente, através do uso de suplementos nutricionais e uma orientação nutricional. Para a coordenadora do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Unimed Campos, o evento foi muito positivo. Nosso objetivo é a união dos profissionais e a atualização também, tanto dos alunos quanto dos profissionais. E junto a esse projeto, nós estamos com um projeto social, onde arrecadamos alguns alimentos dos participantes e iremos entregar alguma instituição de caridade. Queria agradecer também a Estácio, que liberou para a gente o auditório, e alguns dos nossos parceiros, como a Nutrimed, Repromed, Danone, a Nara, que veio do Rio poder falar com a gente, e a Beatriz da Nestlé. Hoje no quadro Coma Bem e Viva Melhor tem uma receita pra lá de especial, um saboroso peixe assado e o melhor, bem saudável. Olá! Hoje você vai aprender a fazer uma proteína prática e muito nutritiva que já pode ser o prato principal da sua próxima refeição. Hoje é dia de peixe assado e que o peixe é um ótimo alimento, isso todo mundo já sabe. Ele é fonte de gorduras boas que vão auxiliar no sistema cardiovascular, prevenindo algumas doenças cardiovasculares e também controlando os níveis do colesterol ruim no sangue. Além disso, também são ricos em vitamina D, que é uma vitamina que ajuda no fortalecimento ósseo. E alguns tipos de peixes também são ricos em ômega 3, que é um óleo conhecido por diversos benefícios na prevenção de doenças e também no bom funcionamento de diversos sistemas do nosso organismo. Para essa receita, você vai precisar cerca de 300 a 400 gramas de batatas que foram cortadas em rodelas e já foram pré-cozidas. Cerca de 600 gramas de filé de peixe. Aqui eles já foram temperados com um pouco de alho, sal e suco de um limão. Vai precisar também de meia cebola cortada em rodelas, uma xícara de chá de alho poró também cortado em rodelas, 400 ml de leite de coco, azeite, sal e pimenta do reino a gosto e cerca de 2 colheres de sopa de coentro. Aqui nós estamos utilizando coentro, que é essa erva que sofre um pouco de preconceito com algumas pessoas por conta do seu gosto mais forte, mas que tem muitas propriedades que são importantes também. Ela é bactericida, anti-inflamatória, tem propriedades calmantes, digestivas e também atua como uma espécie de desintoxicante do nosso organismo, eliminando metais pesados.
Então nós vamos iniciar a montagem do nosso peixe da seguinte forma. Primeiro nós vamos colocar um pouco de azeite no fundo de uma travessa e vamos colocar as batatas. Agora vamos adicionar um pouco de sal. E colocar os filés de peixe. Agora nós vamos adicionar o alho poró e a cebola. E terminar de temperar com mais um pouco de azeite e pimenta do reino. Por último, nós vamos adicionar o leite de coco. Agora nós vamos levar o peixe ao forno por cerca de 25 minutos a 180 graus Celsius. Agora que o nosso peixe já está assado, nós vamos finalizar com o coentro. Essa é a nossa receita pronta. No próximo programa você acompanha a receita de uma farofa saudável. Até lá! Confira todos os programas Viver Bem Unimed Campos na nossa página no YouTube, Unimed Campos RJ, e assista aos domingos às 4 da tarde os programas inéditos na Plena TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!